Alô família, meu nome é Mário Gomes. No vídeo de hoje estaremos refletindo sobre os dois maiores inimigos do homem e assista até o final, deixe o seu comentário e se ainda não é inscrito, não se esqueça de subscrever e se gostar, dá um like e compartilha, né, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e assim estará ajudando o nosso canal para que ele possa crescer e assim possa abençoar mais pessoas. A base para a nossa reflexão de hoje está no livro de Salmos, capítulo 3. E o Salmos 3 foi escrito pelo rei Davi. E ele escreveu, as circunstâncias em que ele escreveu, né, foi quando ele estava a ser perseguido pelo seu filho Absalão, que queria tomar o seu lugar, o seu trono, né, queria tomar o lugar do pai e queria ser ele o rei de Israel, né? E conseguimos perceber através dos salmos que Davi escreveu que o Davi tinha muitos adversários, ele tinha muitos inimigos, não é? E por causa disso a sua vida foi uma vida de batalhas. Ele mesmo disse: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Salmos 3, versículo 1. Bom, nós também temos inimigos e a nossa vida também é uma batalha. Porém, diferente de Davi, os nossos inimigos não são ou não devem ser pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Efésios, capítulo 6, versículos 12. Se pessoas não devem ser nossos inimigos, então quem são os nossos inimigos? O nosso primeiro inimigo é o diabo. O apóstolo Pedro advertiu-nos dizendo: Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo é silencioso e sutil nos seus ataques, assim como o leão. E para ele, quanto mais duvidarmos da sua existência, melhor para ele. Pois é impossível ou é difícil combater um inimigo que nós não conhecemos. Então, ele apresenta-se como um amigo, como um conselheiro, até como um anjo ele pode apresentar-se. Mas o fim último é destruir-nos. Lembra-se no jardim do Éden? O diabo enganou a Eva, apresentando-se como um amigo, como um conselheiro. Mas o verdadeiro objetivo do diabo era destruir o homem. E ele até hoje tem nos enganado. Ele faz-nos acreditar que podemos ficar sem ler a Bíblia ou sem orar e que Deus não se importa, Deus não faz caso disso. Deus nos ama mesmo assim. E não nos apercebemos que quanto menos oramos, quanto menos lemos a Bíblia, mais fracos ficamos e tornamos-nos presas fáceis para o diabo. E ele destrói-nos. O nosso segundo inimigo é o nosso ego, a satisfação dos nossos maus desejos. Não há pecado sem a satisfação de um desejo egoísta. O pecado sempre nasce do desejo de satisfazer o nosso ego. O apóstolo Tiago disse: Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tiago 1, 14 e 15.
Todo pecado é a satisfação de um mau desejo. Primeiro vem o desejo, e do desejo nasce o pecado. Eva foi atraída pelo desejo de comer o fruto proibido. Ela satisfez o desejo e pecou. Nós também somos atraídos pelos nossos maus desejos e, satisfazendo os desejos egoístas, pecamos. Os jovens são atraídos pelos desejos sexuais e, satisfazendo-os, muitos deles pecam. Nós mentimos para preservar a nossa imagem, satisfazendo assim o nosso ego, e pecamos. Você pode mencionar qualquer tipo de pecado. Analisando, irá perceber que ele tem como base a satisfação do nosso ego, os nossos maus desejos. Então, como vencer os nossos inimigos? O primeiro inimigo, o diabo, vencemos sujeitando-nos a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Quando nós temos uma vida de obediência a Deus, resistimos ao diabo e ele não terá outra saída senão fugir. Lembra-se quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo? Em todas as situações, em todas as tentações, Jesus foi obediente até o fim. E o que o diabo fez? Fugiu, retirou-se. O diabo não suporta crente obediente. Quanto ao segundo inimigo, o nosso ego, vencemos abrindo mão dele, abrindo mão do nosso ego, abrindo mão dos nossos maus desejos. Tirar o nosso eu do centro da nossa vida e colocarmos Jesus no centro da nossa vida, buscando o direcionamento do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse que quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. João 16, 25. Que possamos estar atentos aos nossos inimigos, o diabo e o ego, os nossos maus desejos, que possamos combatê-los dia após dia e sob a direção do Espírito Santo, sob o poder do Espírito Santo, que possamos ser pessoas vitoriosas contra os nossos inimigos. Que Deus abençoe e até a próxima.